Estamos aqui em mais um podcast, videocast, Grupo dos 12, e eu quero saudar você com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria, e como já é do seu conhecimento, o nosso dia não será igual aos anteriores. O conhecimento que nós vamos ter aqui neste dia não será semelhante aos outros. Então, se prepara, papel e caneta na mão, porque quem está conosco aqui não veio para brincar. Eu não quero dar spoiler, não quero falar muito, mas nos bastidores eu mesmo já tive aqui muitas aulas. E já saio daqui com um aprendizado gigantesco, sem nem ter começado o bate-papo, só em bastidor. Mas pra gente não ficar alongando essa entrada aqui, a gente tá com o Leonardo Vasco aqui, e o Leonardo Vasco carinhosamente vai apresentar os nossos convidados. É isso aí, Carlos. Hoje o negócio vai ser diferente aqui, hein? Né? Eu posso começar aqui já liberando o currículo da galera? Já vai começar no cavalo de pau? Quase, pode ser? Então, acelera. Vamos que vamos. Então vamos lá, gente. Primeiramente, gostaria de apresentar hoje, será uma novidade aqui, né? Eu já vou também já antecipar todos os negócios aqui. Hoje nós teremos 2 convidados, não será só um como geralmente a gente faz. Então eu já vou mandar aqui o currículo dos 2. E aí... Pode? Os caras têm currículo. Tem. O negócio é embaçado aqui. Olha quem o Léo traz, gente. Tem currículo a turma que veio. Olha o poder disso, hein? Posso começar aqui a brincadeira? Então vamos lá. Primeiro, Alexandro Silva. Ele é marido da Renata. Ele é pai do João Miguel, da Maria Vitória, da Maria Eduarda, do Gustavo e mais 3 filhos no céu. Então é mais um beneficiado aqui que já cumpriu céu, uma parte do... O céu não só está inaugurado, como já lotou o céu. Já metade da mesa já tá lá esperando. Tá pronto lá. Muito bom. Hoje ele é funcionário público, é professor de karatê na escola Arita Dojo, em Osasco. Então... Eu falo outro ou eu apresento? Não. Convida isso, então, assim, depois a gente fala do outro. Vai aparecer os dois, mas depois a gente fala do outro. Enfim, não que seja menos importante. Ele é professor de karatê, Léo? Ele é professor de karatê, né? Eu fiquei meio preocupado agora, hein? Então, e se eu falar alguma coisa que ele não gosta, ele dobra. Eu fico parecendo um envelope de presente. Nós temos um samurai aqui hoje, rapaz. Será que ele veio pra defender nós ou pra dobrar nós? Se pegar a machadinha aí e sapecar na sua cabeça, vai ser embaçado. Mas enfim, com calma. Alex, seja muito bem-vindo aqui. Muito prazer, meu amigo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, Léo. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês, né? Quando recebi o convite, assim, Primeiro foi meio que um susto, né? Porque nunca participei de um podcast e aceitei o convite com muita alegria, né? Sabendo que são vocês aí, amigos de caminhada, né? Que a gente se conhece aí de algumas passagens, né? E estou muito feliz por estar aqui. Obrigado. Léo, me permite aqui? Claro. Nessa fala aqui do Alex, eu acho que aquele postzinho do Instagram de coisas que você já fez... Acho que podcast vai ganhar um xizinho verde. Verdade. Um flagzinho lá, hein? Já escreveu o livro? Plantou a Não. Já viajou pra Lua? Ainda não, né? Ainda não. Mas é isso aí, Alex. Muito bem-vindo. Né? Obrigado. Se é que te ajuda, a gente também nunca fez podcast. Né? Então tamo junto. A gente tá junto aqui. A gente vai errar e acertar junto. Tá? É isso aí. Posso ir pro segundo? Que provavelmente já apareceu na nossa câmera. Já sabem quem é. É um rapaz de peso, né? Como vocês podem olhar. É um jovem. É um jovem senhor, Ricardo Duarte Vicente. Ele é esposo da Vaniluce. Ele é pai da Bruna e do Matheus. Ele vai fazer 30 anos de casado. Rapaz. Ele é formado em logística e marketing. Profissão dele principal, vendedor. Hoje ele é diretor comercial da DVDoc, consultor de licitações na Public Service. Olha. O cara é letrado, hein? Realmente peso eu não sei se tem, mas currículo forte tem. Tem. Eu acho que peso também, né? Peso 0 a 100 na balança em menos de 2 segundos. Mas melhor que uma Ferrari. Melhor que uma Ferrari. Ricardo, seja muito bem-vindo, viu? Opa, prazer é meu. Tamo junto aí, né? É uma grande... Muito bacana, eu acho que tenho certeza que é uma realização de ver esse encontro de empresários e grandes bênçãos, novos negócios e grande expectativa. Né? Em relação ao peso, idem. Eu só comento isso, né? É mais fácil falar o que eu já não fiz, né? Porque já apresentei podcast, já rodei um pouquinho
por aí, né? Já rodamos um pouco, ou rodamos bastante, vamos dizer assim. E como eu digo, aqui eu acho que é uma realização de um sonho, poder... Deus tem me honrado com realizações. E aqui é a realização de mais um sonho, de ver homens de Deus caminhando no mesmo propósito, que abençoar pessoas, abençoar cada um, abençoar a família e abençoar, mostrar que é possível realizar. Acho que é isso. Uau, que incrível. Então, vamos acelerar, Léo? Vamos, bora. Então, vou começar com o Alex. Quem é o Alex? Conta pra gente rapidinho hoje, assim, realmente aquele ping-pong, tá? Tum, rapidinho. Quem é o Alex? Da onde veio, o que come, onde mora, o que vivem? Muito rápido pra gente aqui, Alex. Bom, o Alex, ele nasceu em Ferraz de Vasconcelos, né? Pra não ficar muito longo, né? Porque a gente pegar lá nasci lá em Ferraz de Vasconcelos e aí... a maior parte da minha vida foi em Carapicuíba, onde as maiores realizações, né? Lá conheci a esposa, vivi a infância, né? Escola, tive os filhos lá também. Então, a maior parte do tempo vivi lá em Carapicuíba, né? Acho que assim, a estrutura da minha vida hoje foi construída lá. Hoje, atualmente, não moro mais lá, moro em Osasco, né? Por decorrência de algumas situações novas que surgiram, não né? vamos então... fazer piada um cara picudo, fica tranquilo, mas que deu vontade, então, Por isso que eu já coloquei esse adendo, né? Tudo bem. E todo esse trajeto aí até aqui, né? Hoje o nosso assunto é empreendimento, então foi uma caminhada bem interessante, muito, muito legal. Tive bastante, a gente quebra a cabeça em vários lugares, né? Passa por diversas situações para tentar, né, aprender algo e tentar entender esse mundo do empreendimento, né? Essa questão de empreender. E passamos aí por diversas situações. Hoje eu por muitos anos, né? Eu treino karatê. Desde criança. Não, segura, calma. Já acelerou aqui a Ferrari mesmo, esses caras, hein? Fala pra gente muito rápido. Viveu com papai e mamãe sempre? Então, o meu pai biológico mesmo, eu não tenho memórias dele, porque foi... acho que ele deixou minha mãe, acho que tinha uns 3 anos de idade. E... Só mais um, né, cara? Só bem-vindo ao clube sem papai. Isso aí. Isso aí. E fui criado pela minha mãe, né? Tive um padrasto que também depois, né, acabou indo falecendo e tal. E seríamos em 6 irmãos, né? Eu sou o segundo. A mais velha, que seria a mais velha, morreu bem novinha, né? Então teve, acho que com 1 ano de idade. Aí eu passei a ser o mais velho e tem o próximo, né, que seria o terceiro. Eu sou o segundo. O terceiro eu não conheço porque, como eu falei, né, meu pai eu não conheci, meu pai biológico, e esse meu terceiro irmão, ele foi embora com ele. Uhum. Então a gente não temos muita, não sei muito o que hoje eles fazem, o que são, então. E nessa caminhada, né, essa vida que a gente... com os meus 30 anos, né? Aí, por volta dos 30 anos, aí surgiu uma namorada, que aí hoje é a minha esposa. Vamos falar disso mais pra frente, com 30 anos, né? Isso aí talvez tenha uns meninos assistindo lá que encheu de esperança o coração agora, hein? Então. E fica meio, né? Eu tô meio tímido, tô meio... Não se solta. Em frente às câmeras aí... Posso te fazer uma pergunta, então? Pode ir à vontade. Aqui é meio que... Eu acho que por estatística, né, Carlos? Eu tô pra dizer que 100% das... Não. O Gabriel... Verdade. Então, rompeu 100%. 98% das pessoas que sentaram aqui, a gente tem dificuldades com família, né? Mais específico, com pai ou com mãe, ou com pai e mãe, né?
E só para variar um pouco, você também não foi diferente, né, Alex? Então eu posso já fazer uma primeira pergunta para você? Pra ver se, Sim, por favor. hoje, você é um homem, pai de família, trabalhador, enfim, na sua maturidade que você tem hoje, tá? O quanto, quais os processos mentais ou o que você teve que quebrar na sua cabeça, né, para toda essa desestruturação familiar não acontecer com a sua família, né? Não sei se eu consegui ser muito claro, mas, por exemplo, você quebrar essa, vamos dizer, maldição hereditária, Uma barreira, essa né? barreira, para que não aconteça com a sua família. Então, assim, o que isso te afligiu, o que isso te pegou, e eu acho que são muitas coisas, né? E o que você tá segurando o rojão para que não aconteça com a sua família. Você me entendeu? Entendi. Bom, primeiro é que eu acho que, assim, na minha compreensão, foi uma grande graça de Deus, né? Primeiramente, porque não foi uma vida nada fácil, né? Então, não tive ali desde criança um exemplo de sucesso, né? Não tinha aonde, na minha fase, na minha infância, até os meus 25, 30 anos, não tinha referência nenhuma de sucesso, de família, né? Sempre exemplo. muito aquilo que você falou, né? Que a maioria das pessoas que veio aqui teve problemas. Então, nunca tive para onde olhar e dizer, olha, eu vou fazer, né? vou me inspirar nesse. E aí, Deus é tão bom que ele, no processo de conversão, né, quando a gente começou ali a conversão, foram surgindo as situações, novas amizades, né? Você vê que a gente olha hoje pro verdadeiro, pra pessoa que realmente ela tem uma espiritualidade, né? Que ela tem uma questão ali, uma particularidade com Deus, ela vai ter sucesso, porque... Então, eu percebi que, assim, nesse caminho, eu consegui ver, né, ali, olhar para algumas realidades e ver que dá para seguir um caminho. Eu tive alguns momentos, né, de tentativa de empreender que não foram muito bem sucedidas. Você já falhou no empreendedorismo? Já falhei. Então segura, não é agora que nós falamos sobre isso. Volta aqui com a gente, só porque eu fiquei confuso um pouco, né, dentro da cronologia. Tá. O Léo perguntou como que foi o seu mindset, como que foi sua cabeça, o seu pensamento, quando você entrou na família, casou ali, entrei agora. Né? Como que eu faço para não trazer o modelo, né, não repetir um modelo que não foi um modelo bem sucedido, por suas palavras, certo? Né? Para minha família agora que acaba de se formar. Como que você pensou nisso? Você falou que foi uma grande graça, essa parte eu entendi. Essa parte ficou com Deus. Agora eu quero saber qual foi a sua. Então, na verdade, toda essa questão que a gente vê, que eu assim, muito incomodado com essa questão de como tem caminhado, né, a humanidade em relação à verdade, né, em relação a viver realmente como cidadão, como um ser humano. E assim, me deparo muitas vezes, né, porque por ser funcionário público, eu vejo muitas coisas que não dá para deixar entrar na família. Então, eu vejo que precisa blindar a família, né? Então, assim, uma das coisas que me fez despertar, né, e não seguir ali o mesmo roteiro, mesma questão, mesmo caminho que a família seguiu, incomodou muito de fazer algo pela família diferente. Eu olhava, vieram os filhos e assim, a gente reflete a nossa vida e aí pensa, né? Pô, o que a gente vai dar para esses filhos? O que precisa
que vai ser da minha família daqui a algum tempo, Ou seja, né? Para onde eu vou. A responsa pesa, né? A responsa pesa, exatamente. E não dá. Não que assim, não tenha aprendido muito com os pais, né? Com os familiares. A gente aprende, mas a gente aprende também o que não fazer também, né? Principalmente o que não fazer. Uau, essa fala acho que pegou. Calma aí, cara, quer falar, vai chegar a sua vez, nós vamos junto. Alex, ó, tranquilo. Para aquela câmera lá agora, para quem tá tendo problema nesse momento com a família, que de repente, de algum modo, a família deu uma desestabilizada, qual é o conselho que você dá? Conselho aplicável, ó, faça isso aqui, né, e comece a fazer isso aqui desse jeito, que você começa a voltar pro rumo e vai ter o sucesso que a minha família tem hoje. Olhando para aquela câmera lá, recado para a turma. Confiar em Deus. Confiar em Deus e ser... eu estava numa reunião ontem e a pessoa que ministrava a palestra, ele foi muito claro, né? A gente precisa depender, né? A gente precisa ser dependente, mas dependente de Deus, né? Então, se entregar mesmo e entender que os erros, né? Entender que as dificuldades, ela é uma marca do ser humano, né? Ela é algo que não tem como a gente pegar alguém, ó, eu vou te tirar aqui, a gente vai né? Então é caminhar, se ter um objetivo, né? Ter uma visão, ter um entendimento daquilo que uma família precisa, né? Um homem precisa ter para ser, né? Para dar alguma coisa também, né? É buscar em Deus e confiar, né? O anseio que a gente tem de dar o melhor para aqueles que dependem da gente, vai nos... E tendo Deus no caminho, vai nos levar para algum momento sucesso. Uau! Né? Porque a gente tem que se colocar no caminho, né? Se vai errar, se não vai dar certo agora, se não vai... Eu gosto, né? Eu sempre falo para as pessoas que, principalmente o pessoal que às vezes a gente está ali à frente, né? Liderando um pessoal. Eu falo, o amadurecimento ele é tudo, né? Então, e existe tempo, né, para amadurecimento. Não é uma coisa que você começa agora e daqui não tem data, né? Você não começa hoje e você programa, ó, daqui 2 anos eu quero estar aqui. Você se programa, né? Mas pode ser que não dê. E aí, se não der, você vai fazer o quê? Ô Alex, né? E Carlos, posso pro primeiro cavalo de pau? Posso começar? É a hora. Mas eles sabem o que é cavalo de pau? Cavalo de pau. Tá vendo? Agora Bora lá. a gente dá uma rodopiada e inverte totalmente o assunto, tá? Vamos lá. Você é um karateca, certo? Sim, karateca. Tem nada a ver com samurai, né? Pra mim, samurai e karateca é a mesma coisa? Tem. Tá bom, então você é um Tem samurai. ligação. Então você é um samurai, Vamos lá. karateca. Vamos lá. Tá. E eu sei que pra você chegar principalmente numa faixa preta, Certo. uma das principais atribuições ou competências que você precisa ter é disciplina, certo? E aí lá vai a pergunta, o quanto você... Calma aí, deixa eu contextualizar mais um pouco. Você disse que você teve uma família desestruturada, psicologicamente, Sim. enfim, na prática também. Exato. Ok. O quanto a disciplina do karatê te ajudou a formar a sua maturidade como homem, né? Agora sim, porque a gente tava falando aqui, da parte de Deus, tá? Mas a gente sabe, acreditamos no Deus do impossível, só que pro impossível acontecer, a gente tem que fazer tudo que seja possível. E ele só faz o que é impossível. Exato. O possível é a nossa parte. Possível é a nossa parte. O possível é a nossa Perfeito. parte. Então, assim, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa questão da disciplina, o karatê, o esporte, ele te forjou para você ser o homem que você é hoje. Então, assim, na sua visão, o quanto isso colaborou, não sei se existe, se teve algum ponto negativo nisso. Talvez não, mas assim, o quanto isso te ajudou? Bom,
Aí a gente volta um pouquinho lá na infância, né? É cavalo de pau, irmão. Cavalo de pau, é isso aí. Com 13, por volta dos 13, 14 anos, né? Morava em periferia, tinha um pessoal, né? Os amigos ali não eram uma boa... Não era aquilo que os meus pais queriam, né? Quer não dizer era que os meus amigos eram corintianos. Você tá com medo de dizer mais. Aí eu tenho que me meter. Meus amigos, gente. Eu tenho que me meter. meus amigos corintianos. Eu né? tenho que me meter, porque ele quis dizer que não eram amigos, só isso. Não vamos pôr futebol no meio, porque nós temos mundial. Mas segura. E lá aos 14 anos, meus pais, para evitar esse ciclo de amizades, né? Essa fase que talvez não seria muito fácil se eu continuasse convivendo naquelas influências, naquelas, né? E aí você cairia pro mundo das drogas? cairia chance facilmente. E aí aos 14 anos, 13, 14 anos lá, tinha um vizinho que eu tenho uma gratidão por ele, ele sabe disso, né? O João, pode falar aqui. Claro, Pode claro. falar, inclusive. O quer mandar um abraço João- pro João tá ali, ó. João, grande amigo aí que me apresentou o karatê lá aos 14 anos, né? Do César Esportes, lá na Rui Barbosa, no centro de Carapicuíba. O Sansei, meu primeiro Sansei, que tá aí no currículo aí, o Sansei Rui Koike, né? O primeiro Sansei. E lá, né, os meus pais com essa preocupação de te tirar da de rua. me tirar da rua. Conheci o karatê, né? Foi um tempo breve, por quê? Porque as condições não... Como era particular, então tinha que pagar, tinha condução, E aí foi por um momento breve, foi cerca de 2 anos, naquela fase de 14 para 16 anos, mas foi fundamental, porque a questão da disciplina foi que me ajudou nesse momento, porque assim... o karatê, ele mostrava, ele mexe muito com o físico, né? Só que hoje, fazendo essa leitura do que o karatê faz com o físico, hoje, como professor, né? Eu vejo que é uma relação que ela é indispensável. O corpo, você dominar o corpo, você ter a questão de conseguir estruturar movimentos, de conseguir estruturar golpes, né? Luta, ela está muito relacionada com os comandos que você tem no cérebro, né? Você não vai fazer um movimento de braços sem pensar nele, né? Assim. Então, desde lá o karatê vem me ajudando a ter essa... E você tomou gosto logo de cara ou não? Olha, o que eu até falo, a gente fala lá, o pessoal do karatê são mais ou menos da minha faixa etária de idade, né? Tomei gosto porque, assim, teve uma boa influência, né? A galera era legal. Era legal e também foi bem na... O pessoal me batia, por isso que E foi bem na época... Foi bem na época ali do Karate Kid, né? Tira casaco. Tira casaco, põe casaco. Então foi uma febre naquela Eu época. conheço isso aí, eu sou muito novo. Você não viu nem no Viva? Não, Passou não. recentemente. Você no é Viva, novo como empreendedor, Léo, mas continua. Então ali, Karate Kid, Bruce Lee, então inspirou bastante. E assim, foi essa história que eu conto hoje pro pessoal que, né, tá na área, se decidiu em fazer arte marcial. Então, tenho bastante criança como alunos, né? Então, hoje o que mais atrai os pais a colocar esses filhos é justamente essa história, né? De você consegue, usando essa questão cérebro físico, você dá disciplina primeiro para usar na arte marcial e depois você aplica facilmente no cotidiano, nas diversas áreas da nas diversas vida. áreas. Posso seguir aqui, gente? Vocês me permitem? Dá um cavalo de pau pra frente agora. Isso, exatamente. Não sei se respondia Sim, de Não, acordo. foi legal. O karatê teoricamente desvia, né, a sua visão daquele mundo que não era atrativo para um mundo agora de Sim. fato que é promissor, né? E você falou que foi um tempo breve de 2 anos ali mais ou menos, né? Nesse período aqui, você já inicia a sua vida profissional? Como que funcionou? Como que foi essa passagem aqui para a sua vida profissional? Enfim, o quanto a própria arte marcial te abriu portas
Não no sentido de dar aulas, mas no sentido de, pela disciplina, eu consegui estudar, pela disciplina eu consegui fazer algo para me tornar profissional. Conta um pouquinho dessa correlação entre os seus 16 anos ali, né, no Karatê e o início da sua vida profissional e como isso um favoreceu o outro ou se não teve isso. Sim, teve sim. Nessa fase eu ainda era bem jovem, né? Então ainda não tinha ido para o mercado de trabalho, mas quando surgiu a primeira oportunidade, né? Porque a família não conseguia manter, né? E por isso mesmo, eu só consegui ficar 2 anos no Karatê porque os meus pais não conseguiram bancar, né? Por mais tempo. Né? E aí, quando surgiu aquela época de que podia estudar à noite, né? Tipo, então você poderia estudar à noite. Aí meus pais, né? Me colocaram, não pensaram 2 vezes, vai procurar trabalho, né? E aí, olha que interessante, né? Ali onde a gente morava, o vizinho da frente foi o que me apresentou o Karatê, né? Então ali, aquela postura disciplinar, né? As pessoas sempre elogiavam sempre o pessoal da minha família, eu e meus irmãos, porque a gente sempre respeitava bastante, né? Tinha interagia com as pessoas com muito respeito. Aí, por conta disso, que eu acredito muito que seja, o vizinho do lado, né? Foi aquele que trouxe meu primeiro emprego, né? Fui trabalhar lá no mercado de ferramentas, né? Trabalhei 4 anos numa casa de parafuso aqui, parafusos e ferramentas, talvez, não sei se vai conhecer, talvez Eu conheço. Talvez você conheça. A Valkfer. Foi o meu primeiro emprego. O nome dá trabalho de falar, né? O nome é chique, o nome é chique. Na verdade porque o proprietário se chamava Valmir, né? E a ferramentas Valkfer. Então foi na Autonomista mesmo, uma casinha pequenininha, mas ali aprendi muitas coisas, porque lidar com ferramentas e parafusos principalmente, ele tinha toda a variedade ali, então aprendi bastante coisa, como milímetro, polegada, então o Karatê ele já me ajudou a disciplina do Karatê me manteve ali naquele emprego por 4 anos, né? Nesse primeiro emprego, fiquei 4 anos e aí essa relação estudo, trabalho, né? E aí o relacionamento em casa, com família, irmãos, foi muito bom. Eu acredito assim, até hoje eu vejo que o Karatê ele teve uma influência para muitas coisas que eu faço, né? Para muitas decisões que eu preciso tomar, muitas vezes a postura como pai, né? Às vezes a gente sabe que criança, e a gente tem que ter criança, né? Peralta, né? Explode. Então, ali você já começa a ligar. Criança, né? Não tem pouca criança, né? E todas são peraltas, será? Todas são peraltas. E eu vejo que o meu maior... A prova de que isso realmente traz um grande benefício para mim é o meu filho pequenininho, né? O meu caçulinha lá tá... Não sei se a gente já pode entrar nessa... Vamos lá? Segue. Então, meu pequenininho, né, que hoje completou 6 anos, né, começou comigo lá desde quando a gente começou o trabalho com Karatê com crianças, cerca de 2 anos atrás, trouxe ele comigo. Ele é da primeira turma? Da primeira turma. Tinha ali ia completar 4 anos ainda. Né? Então, vejo ali, eu olho... Não que os outros filhos não sejam inspiração para mim também, né? Quero que todos eles, inclusive o mais velho, também treinou um tempo com a gente, né? O mais velho ficou um pouquinho lá, mas ele gosta de Muay Thai, né? Então, deixa ele, né? E o pequenininho ficou. O pequenininho tá com 6 anos hoje, tá com 2 anos de Karatê. E assim, onde vai... A gente tem algumas competições, alguns torneios, né, alguns eventos do Karatê, onde vai ele é muito bem elogiado. Porque assim, para a idade dele, a minha visão, né, de arte marcial e olhando assim não sei se seria a prova social. Não sei se seria
dizer dessa forma. O irmão tá vendendo no mercado digital já. Isso Eu tô Depois usando você os pega o termos aqui. depoimento e traz uma prova social pra nós. mental aí, ó, tem um monte. Então, ele onde vai, assim, é muito bem elogiado, muito bem visto, né? Muitas pessoas se surpreendem pela pouca idade e a coordenação que ele tem, né? Uma coordenação, assim, para uma criança de 6 anos, muito boa. Então, tem as outras meninas que já são um pouquinho mais velhas, já tem um pouquinho de dificuldade, mas insistem também, estão treinando comigo. O irmão é case de sucesso. Case de sucesso. Você viu? viu? Tá mais velho, então já tem um case de Ele tá sucesso. parecendo uma família Machida, sabe? Do Lioto lá. Machida, Sensei Machida. Ele é o pai e já tá criando um lutador Isso, aqui. Eu já pensei na família Grace aqui. Já. Então, falar em Sensei Machida, tem uma foto aí, depois a gente coloca aí uma foto ao lado do pai do Machida, né? O Yoshizo Machida. Ele é pai do Lioto. O Lioto tem mais, se eu não me engano, são 3 ou 4 irmãos. Só que acho que tem um que tá tem um que eu acho que ele deve ser jornalista. E outros 2 são lutadores. São da arte marcial. Eu assisti um podcast do Lioto e aí ele tava falando sobre os treinos que ele fazia, né? Principalmente quando ele decidiu ser lutador profissional, né? E aí o pai dele sempre foi o pai dele que treinou ele, né? Sempre o pai dele. E aí tinha um treino, Carlos, era 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Tinha não, esse aí treino até hoje ele não treina mais com o pai, né? Que hoje ele está nos Estados Unidos. Não é verdade, mas tem até hoje esse treino. Até 5 hoje. da manhã. 5 da manhã. 5 da manhã. E aí eu escutando o podcast do Lioto, né? Ele falando desse treino, e aí ele falou assim, e tem dia que, por exemplo, eu tava doente. Tem dia que eu não queria. Tem dia que você não tá afim, tem dia que tá frio pra caramba, né? Sim. E aí ele falou assim, teve um dia que eu tava com febre. Mesmo assim, meu pai foi lá, me acordou e falou assim, vamos pro treino. E aí falou assim que ele falou, não precisa treinar, só fica aí. Assiste o treino. O tempo do treino O tempo do treino aí. E aí depois ele chegou pro... O pai, né, chegou pro filho e falou, Lioto, esse treino não é pra... uma outra coisa que ele falou também, que geralmente não rende. Às 5 da manhã não rende o que renderia. Ele falou assim, esse treino não é pro físico. Esse treino é pra treinar seu espírito. É isso. Olha. E aí eu volto na disciplina. Porque assim, é disciplina. E com certeza esse treino favoreceu ele a chegar onde ele chegou. Foi campeão mundial, enfim, ganhou várias coisas, né? E por isso também que eu te perguntei sobre a questão da disciplina. Porque eu como empreendedor, aliás, nós como empreendedores, a gente sabe que disciplina é obrigatório. É fundamental, assim, várias coisas aqui, ó. O Carlos que adora editar vídeo, certo? Exatamente. Adora falar pra câmera. Exatamente. Assim, poxa, é difícil, é um negócio que a gente não gosta. Por exemplo, tem um negócio que eu odeio de todas as minhas forças, se chama contabilidade. Eu odeio imposto. Será que alguém gosta disso? Não entra nesse o Ricardo gosta. Só que, enfim, em um determinado momento da minha empresa, eu tive que aprender. Por quê? Porque senão eu ia ficar pra trás. Então assim, tá bom. Era o treino das 5 Era o treino das 5 da manhã. Eu falei, tá bom, eu vou meter um fone aqui, eu vou ter que virar do avesso esses NCM aqui pra saber onde tributa, onde não tributa, porque senão o negócio não anda. E com certeza a sua disciplina, você me falando aqui, ajudou e, na verdade, já tá começando aí pra sua descendência, certo? Sim. Isso é inspirador, né? É muito inspirador isso. A alegria do vejo pai, que... né? Mas vai lá, hora de cavalo de pau de novo, sim, meu irmão. Deixa eu entender em que momento você fez da sua vida profissional, falando a escolha pela estabilidade do serviço público. Como que foi essa tomada de decisão? Pelo serviço público. Isso. Bom, isso, se a gente for fazer uma investigação aí dos pais lá dos 40 anos atrás, né? Dos anos 80, pra mim é muito distante, irmão. 70. Nasci em 2015, então é muito distante isso. Papai contava essas histórias. Sim. E os pais, acho que o sonho dos pais para os filhos era um concurso público, né? Uma estabilidade. Pelo menos na minha região ali, os pais era quase ou CLT, né? Que... Ou um ou outro. Não ou CLT. Sua, não. Eu não sei se na sua família era assim, Alex. É assim, ó, você trabalha, arruma um emprego,
trabalha 35, 30 e poucos anos, aí você se aposenta, ainda mais pra região de Carapicuíba, eu também sou de Carapicuíba, tá? Sou da Sim. Coab ali. Né? Hoje não tem piada, pode falar à vontade. Hoje, então, você Irmão trabalhava do Netinho. 30, 35 anos, você se aposentava, né, com um cargo mediano. E aí o que você fazia com a sua rescisão? Você comprava uma casa, um apartamento ou uma kitnet na Praia Grande e você ia morar lá, né? Essa também era a sua... Sempre foi isso. Sempre foi Isso melhor. A família, né? Você vê, aí você olha para vizinho, para primos, né? A ideia sempre foi essa. Ah, vamos lá, tem que ter uma casa na praia. Né? Como que a gente vai fazer isso? Vai pro CLT, vai juntar dinheiro, vai. Não, aí a casa, né? Não sei se na sua família é assim, tá? Tem lá 25, 30 pessoas e detalhe, e a casa tem 20 metros quadrados. Isso, exato. Aí é colchonete pra tudo quanto é lado. Sim. Pra Dormir no pra carro, passar, rede. pra passar o final de ano. Nossa, Eu vivi caos, isso. Um caos. Um final caos, de ano. muito caos. Um calor desgraçado, você todo queimado. Mas o importante é passar o final de ano na praia. exatamente. Não, e foi. Fui na praia, tenho foto. Sim. Tenho foto. Eu tenho de pega binóculo. 12 horas de Descida, carro pra descer. Depois 15 pra subir. Pra depois- subir, enfim. Mas desculpa. E vivia vai- feliz. Isso, É. a pergunta era, como que foi a decisão disso, né? De repente, agora eu preciso de estabilidade. E o serviço público, a gente sabe que é o melhor caminho para isso, né? Como que foi a sua tomada de decisão? A própria realidade, né, que tinha na minha região ali, quando a minha mãe vive lá até hoje, né, onde a gente morou, onde a gente foi criado. Então, não tinha expectativas nenhuma, não tinha... E aí eu pensei, né, poxa, eu quero um dia ter uma família, eu quero um dia, né, poder seguir. Meus pais, por mais que seriam muito... Eles ainda eram uma inspiração, porque, poxa, meu pai, minha mãe, meu pai já tinha uma casa própria, né? Já tinha... somos eu e mais 3 irmãos que fomos criados ali. E os tios, né? Os meus tios, irmãos das minhas mães, também conviviam ali naquele... Iam construindo, né? E o funcionalismo público eu tomei essa decisão porque é aquela mentalidade do antigo, né? Eu preciso, Soltar sem filtro, irmão. Sem eu filtro. preciso de alguma coisa que eu... Você vai amarrar vou amarrar, Te e garanto a vida que não te manda inteira. embora. Exatamente. Então, sempre Quero que ouvia o mundo falar... acabe no morro, né? Pra eu morrer deitado. Sempre ouvia falar, mas você vai pra lá, nunca vai ser mandado embora, isso que é bom, né? Você tem um emprego aí que você só vai ser mandado embora se você realmente fizer algo muito absurdo, né? Então, aí, poxa, brilhava os olhos, né? Você não tinha nenhuma outra... Naquela época você não tinha outra coisa... Alternativa, né? Você vai olhar pra quem, né? Tanto que o pessoal dessa época... Talvez vocês, né, olhava para coisas muito distantes, né? Pô, você ia olhar o que a TV ensinava, né? Por exemplo, o sucesso da época, Silvio Santos. Poxa, como você vai chegando? Por mais que a história do cara ali começou vendendo uma canetinha ali, tá? Mas poxa, né? Era bem distante. Então, por falta de ter, às vezes até De opções mesmo. de opções, ou de ter alguém que, né, poxa, vai lá, faz, né? Começa mesmo com esse meia dúzia de bala aqui, vai lá, você vai conseguir. Não tinha isso, né? Então, Legal. a visão era... Vamos lá, Ricardo, sua vez agora, cara. Opa! Manda uma pergunta pro Alex aí, o que você tá pensando aí? Tá doido, desesperado pra não, fazer? ele não segura. Não, é eu seu, sou inquieto pelo meu normal, mas... natureza. Não, o Alex, eu sou padrinho dele de casamento, né? E... Alex, quando você já falou que você começou o karatê lá atrás, né? Com 14 anos e tal. Quando que você pensou em virar a chave, ou pensou em pelo menos deixar a chave no meio? Ou seja, você já era funcionário público de longa data, eu te conheço como funcionário público, né? De longa data, ainda antes do casamento. E quando você pensou assim,
cara, eu vou investir nisso, ok, que foi por prazer, por amor e tal, mas quando você falou assim, cara, eu vou investir nisso, vou dar aula, quando foi essa virada de chave que você parou e pensou? Foi porque você achou bacana ser empreendedor, além de você gostar? Foi porque você falou, eu quero passar um pouco disso que eu aprendi, desse equilíbrio que eu tenho para os meus filhos que estão vindo, né? E aí, quando que você deu essa virada de chave? Bom, quando eu já, como eu falei, né, a gente já passou por algumas tentativas de negócios aí, de empreendimentos que não deram muito certo, e tiveram muitas coisas lá que ficaram inconscientemente, né? Então, que vai dar errado de novo, né? Não, até assim, até havia uma... pelas coisas que eu fiz, tinha em alguns momentos aquele cara que, né, aquelas falas, aquelas vozes assim que falava, ó, tem que insistir, tem que... Começar o Karatê, ele surgiu, na verdade não era uma ideia de empreender, né? Era uma ideia, ali foi uma ideia que nasceu entre amigos, né? Pode entrar já no... Não, agora é a hora. Agora é a hora. Manda pra dentro, só não Então, conta dos perrengues, que daqui a pouco a gente vai pra dentro dos perrengues. Começou a ideia ali entre amigos, né? A gente... formou-se um grupo ali, né? Que hoje a gente chama de... A gente é a confraria, né? Como eu falei, de São José. E no comecinho, né? Poxa, aquela empolgação, tinha bastante homem, né? E, poxa, essa ideia de proteger a família, né? De olhar ali a questão da história dos templários, né? De defender, de proteger mesmo a sua... pessoal, né? E aí nasceu essa ideia, poxa, vamos juntar um grupo pra gente... Primeiro que nasce meio assim, sem sem você foco. saber. Exatamente. Vamos aprender uma defesa, pessoal? Vamos aprender... Vamos exercitar, porque o pessoal tava meio... Né? Meio Ricardo? Meio Ricardo, assim. Então, até fica a dica pra vocês aí. Entendi. Né? Faz o convite. Olha lá, hora do convite. Convida a turma pra se exercitar. Bom, vamos lá, segunda-feira, segundas e quintas, né? O horário das 18h30 a gente trabalha com as crianças a partir dos 3 anos, né? Então temos crianças lá de 3, no primeiro horário de 3, 10, até 10, 12. Depois dos 12 já fica mais, né? Aí a gente tem um horário para esses juvenil e adulto, a partir das 19h30. Então, segundas e quintas, estamos aqui na Avenida São José, né, bem perto daqui, próximo da paróquia São José. E estamos lá fazendo esse trabalho já faz 2 anos. Não, do negócio nós vamos falar daqui a pouco. Né? Só falar o convite. Vem se exercitar. Vem se exercitar, karatê. O corpo, eu vou treinar com as crianças. Deixa eu fazer um merchan também, porque vocês escutaram o Léo falando roliço. Eu e o Léo praticamos sumô. Então, se você vem com a gente também, luta de sumô. O Carlos, ele tá ainda pensativo, ele tá numa reflexão. Pronto, fiz o merchan do sumô. É isso aí, segundas e quintas. Estamos lá. A gente já vai falar um pouquinho mais do negócio em si. E aí vai estar escrito aqui embaixo, ó. Eu tô parecendo aqui embaixo, assim. Ou lá embaixo, sei lá onde vai estar. Desculpa, entendi. Tudo certinho. Então nasce a ideia com um propósito inicial, não de empreender, mas sim de colocar homens ali que têm interesse em ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Sim. Defesa pessoal, né? Uma disciplina, né? Porque legal. Foi bem na época que eu já estava bem ali, estava bem no foco da faixa preta, né? Não era faixa preta ainda. Quando a gente começou a treinar, ainda não era faixa preta. Então, foi um desafio para mim, porque já almejava ali a faixa preta e também já, poxa, é uma ideia que é legal e vai me ajudar, porque se eu ensinar, eu vou conseguir fazer a prova lá, a minha avaliação com mais tranquilidade. Então aí nasceu essa ideia de juntar os amigos para exercitar, aprender defesa pessoal, e de lá para cá a gente começou na informalidade, né? Só a turminha ali, alguns amigos, né? O Wagner Tolentino, o Vaguinho também estava lá, outros amigos da igreja, então foi bem legal, bem interessante.
Uau, que Bacana. incrível. Parabéns pela pergunta, hein, cara? Você Não, viu que você tirou é. aqui. Quer fazer aquela cabeluda, Léo? Tá comigo. Olha lá. Não, pode ficar com você. Então vamos Mas lá. depois eu penteio esse cabelo aí. Isso, show. Pô, Então aqui a gente está dizendo que a gente sai agora da estabilidade e começa a almejar risco. Opa, tem um empreendedorismo aqui, só que você já vem com uma frustração. Porque você empreendeu no passado, não sei se essa frustração é grande com prejuízo financeiro ou só não deu certo e está tudo bem, só que você tem um fantasma que te acompanha. Como você lidou com isso? A estabilidade do serviço público com o risco do empreendedorismo e o fantasma da experiência passada rondando aqui esse meio. Bom, como eu falei pra vocês, né, o começo do karatê ele ainda não era uma visão de empreendimento, né? Ela virou uma visão assim, porque assim, aí é que caiu virou a chave igual, né? Vocês fizeram a pergunta, virou a chave, né? Poxa, algo que eu gosto bastante, né? Gosto muito do karatê, né? E olhei para uma pessoa que com quem eu tenho parceria hoje, o Sensei Rodrigo Arita, né, me inspirou muito, né, a história dele é inspiradora, né, foi muito inspiradora para mim. Então eu vi que, poxa, um baita líder, uma pessoa que para mim é uma referência extraordinária. E esse cara me acolheu, né? Então eu sou um cara, não sei se talvez até por causa dessa disciplina no karatê, eu sou bem perfeccionista, né? Sou bem rigoroso com muitas coisas. Eu falei, poxa, eu quero fazer os treinos de karatê, ensinar a defesa pessoal, mas eu não quero, eu queria fazer algo oficial. Então eu levei pro meu sensei, ele apoiou, foi apoiando ali da forma que ele dava, que podia. Foi apoiando, e aí eu fui vendo resposta disso, né? Fui me alimentando, né? Porque eu acho que assim, a ideia de empreender foi justamente quando eu tive essa resposta, né? Quando eu fui correspondido em alguém ali que, poxa, já tá no negócio, já sabe como fazer, já fez o caminho e, pô, chegou perto de mim, me aproximou, poxa, né? Ou seja, figura do mentor. Obrigado. Aí, né? É isso. 2 pontos aqui pra gente ver, né? Então, não teve risco. Então, entenda, gente, que para empreender não precisa ser totalmente queimar a ponte, né, Léo? Então, ele foi aqui no empreendimento, mas com todo um suporte de um mentor. Isso é fundamental que aconteça, né? Então, ele foi bem tranquilo. Mas vamos falar de dinheiro. Em que momento entrou dinheiro no seu bolso? Ou não entra até hoje? Eu vou treinar. Vou sair do sumô e vou pro karatê. Hoje a gente o trabalho tá realmente, ele tá bem desenrolado hoje, né? Quando a gente, até o ano, acho que começo desse ano, né? A gente tava fazendo um trabalho ali meio que até misturava um pouco, né, do social, né? Pô, vamos cobrar agora para ver se a gente consegue melhorar o espaço, né? Aí começa a surgir os insights, né? Começa a vir, poxa, eu preciso agora pensar que tem uma turminha aqui que gosta de karatê, que eu tenho meu pessoal lá, né? Os primeiros que entraram estão lá dos 2 anos, firme, forte, né? Então, mas pagando? E vem pagando. Começamos ali meio que, né? Não era algo muito oficial. Você teve dificuldade de cobrar isso? Tive muita dificuldade. Conta um pouco disso pra nós, deixa a gente Nossa, saber como que você foi venceu difícil. esse desafio, essa... Foi difícil. Enfim, Você barreira, já obstáculo. venceu, né? Você já Não, venceu ou você tá... Tô no processo. Tá difícil. Então, se eu pedir aqui mais ou menos uma aula demonstração de uns 365 dias, eu ganho. Não sei. Vamos. Bom, e aí, assim, é bem difícil mesmo para poder pensar no negócio como um negócio mesmo, né? Porque, poxa, quando você tá ali em algo que você gosta, só que aí você começa a ver que o negócio pode virar uma profissão, alavancar. Poxa, aí começa o cagaço, né, aí irmão? começa, aí pula que a piscina tá Sim. quentinha. Pode vir. Vem também.
Vamos lá, gente, mais uma, a gente tá indo pro final com o Alex aqui, o Ricardo daqui a pouco vai entrar com força aqui, a gente vai aprender, mas eu tenho uma última dúvida aqui, e essa dúvida que eu tenho, né, eu quero que você não esclareça só para mim com uma resposta, mas esclareça para mim com um como, e se você puder falar para aquela câmera vai ser sensacional, né, como hoje você consegue conciliar, né, o seu serviço público, que eu imagino que tem um horário fixo, horário de entrada e horário de saída, mais o seu empreendimento que acontece fora desse momento, né, que é o karatê, agora num formato de negócio, já sendo monetizado, já trazendo um retorno financeiro grande ou pouco, não é o ponto aqui, mas trazendo como que você concilia, a pergunta é como que você dá conta de fazer isso, e quem está nessa jornada hoje, que a gente carinhosamente vai chamar de uma jornada dupla, entre o mundo como empregado e o mundo como empreendedor. Né? Como que você dá conta disso? Então, assim, tira essa dúvida, porque eu tenho essa dúvida, né? Fala como e, se possível, para aquela câmera ali. Não é fácil, né? É bem difícil. Você ter aí ter que trabalhar tantas horas no CLT e ainda conciliar a família ainda, e conciliar, né, a participação ali na comunidade e tal. É bem difícil. E hoje o esforço, né? O esforço tem que ter. Então, seguindo até mesmo o conselho, né? Um conselho do meu que vocês disseram, o mentor, né? Que é o meu sensei Arita. Um grande abraço para ele, um cara que vestiu a camisa mesmo. Ele falou, ele demonstra claramente que, poxa, eu tô aí para te ajudar. E me ajuda de coisas que, assim, de forma que eu me surpreendo às vezes, né? Fico bem surpreso, porque é um cara, assim, extraordinário, né? Se tiver uma oportunidade algum dia, pode até pensar em... Claro. Né? Um cara muito... O Sansei? Que dia que você vai fazer o convite para ele estar aqui com a gente? Pronto, isso é bem fácil, só né? falar o dia e a cadeira aqui tá aqui. Tá disponível. Sim, a gente pode agilizar isso, sim. Não, então já tá. Gente, ó, vamos ter um Sansei aqui. Eu não sei falar o nome japonês, mas vou treinar. Vai dar tempo de aprender. Outro samurai. Outro samurai chegando na área aqui. Mas ele não falou como ainda, vai sair o como agora. Então fica atento que o como vai sair agora. Então, veio, né? Começou a dar corpo, a ganhar corpo, né, esse trabalho. E aí, poxa, como que eu faço algo que, né, não tive, nunca dei aula, né? Então, aos poucos, né, me aproximei do Sensei. Ele me ensinou muitas coisas sobre como eu organizo o meu tempo para poder dar aula. Opa! Né? Como eu deveria me posicionar a respeito agora do karatê, que era uma paixão, né? Algo que poderia até se confundir com um hobby, né? Usar isso agora como profissão, né? Então, olhando sempre para ele, vendo sempre o exemplo dele, né? A forma como ele se organizava. Então, até por isso eu consegui organizar, eu consegui tirar algumas coisas que não conseguiria dar conta, né? Então, na rotina mesmo. Então, ele, sabendo que eu trabalho, né? Que tem essa rotina com o meu CLT. E por conselho dele, eu organizei o negócio um pouquinho, aí ficou um pouquinho mais com cara de profissional. Não, agora então, eu quero colocar ele rascada. Gente, eu já estudei muito sobre organização, sobre produtividade, enfim. Já entendi como os caras da Fórmula 1 pensam para ter aqueles resultados extraordinários e tal. Mas eu nunca na minha vida, Léo, tive nada relacionado à arte marcial nesse sentido de organização, produtividade, né? Alta performance. Topa voltar aqui para ensinar a com gente certeza. A organizar com o pensamento de um samurai. Obrigado, Léo. De um samurai, topa? Sim, topo, com certeza. Muito não bom. Posso esquecer, tá? Uma ajuda fundamental, a esposa, né? A esposa
tento envolver ela das melhores, da forma como eu consigo para ela poder me ajudar a organizar, porque também Alex, é preciso. Desculpa, como eu conheço a Renata, ela também treina com você ou não? Começou Ou já a treinar tem? ali, tá. comecinho, mas aí... Ela só bate, mano. então. A relação, ela quem mande Exato, daqui a deixar. pouco. Por eu conhecer, eu não podia Exatamente. deixar de fazer a pergunta. Aí A aquele espada negócio, é dela, né? aquele negócio do risco, né? Então, foi melhor, né, ela não continuar. Então, Exatamente, por conta do risco. Prudência, né? Ele já estava sendo dobrado, já ia virar um enfeite de embaixo. Exatamente, Um laço. exatamente. Então eu achei melhor pra Por gente, segurança, né? por segurança. Segurança tua. Não, mas ela começou lá Legal. com a gente, treinar, fez alguns exercícios, tudo, mas aí eu acho que não sentiu, né? Embora eu queira muito, né? Não, é tempo. Queira irmão, muito, tempo. tempo. Tudo no seu Até tempo. vejo como exemplo, né? Porque o meu sensei, a esposa dele também é faixa preta. É também ela que bate. Também é ela Em que... casa também. Em casa ninguém tem naquela tempo, mas eu só Nossa, eu não apanho. sabia. Minha Em casa o esposa chicote é preto. eu não sabia, minha esposa, então é faixa preta. Nossa. Gente, tá muito bom aqui, mas infelizmente a gente veio hoje, conseguiu trazer o Alex aqui, mas o tempo dele tava muito apertado, a gente então vai precisar deixar o Alex embora. Só que o Alex não vai embora antes de dizer aonde a gente encontra, como a gente encontra, os contatos, o telefone, como a gente fala com ele, para que você coloque o seu filho já pequenininho para treinar. E aí a gente viu que o treino da arte marcial não é só um treino físico ou uma defesa, né? É um treino para a vida mental que proporciona uma série de benefícios em tantas áreas da vida. Para você que tá com a forma roliça, igual disse o Léo carinhosamente aqui, como todos nós na mesa, exceto o Alex aqui, fica também para do seu corpo atingir, né, a melhor versão que ele pode atingir, juntamente com a mente, trazendo disciplina, e a disciplina vai servir para você até na vida espiritual. Você com certeza vai rezar melhor. Então, Alex, para aquela câmera ali, ó, como que eu acho, Alex, como que eu contrato você e o meu bônus, depois você escreve aí o cupom que eu vou ganhar 365 dias. Com certeza. 365 dias Grátis. de teste. Agradecer, né? Posso agradecer já? Agora Não você agradeço. vai falar do seu negócio ali. Bom, vamos falar do negócio. A gente tem hoje, vocês podem ver um pouco do nosso trabalho a gente tem as redes sociais, né? Tem o site que está aí o Arita Dojo, que é o nosso trabalho em parceria com o Arita Dojo, né? Mas aí tem tem a descrição aí do meu currículo. Se o Ismael abrir aqui, a gente Né, consegue tem- ver aqui. Ismael, abre pra gente, consegue? Gente, tá no telão ali, o fundo, Arita, ó. Arita Dojo. Aí Isso, aqui Arita na, Dojo. na parte Tem. de baixo aqui, ó. Esse aqui Os é o professores. Sensei, Não, esse é o professor lá do Guarujá. Ah, tá. Tem a foto da família que ele falou que E tá aí aqui também. embaixo, ó. E aqui embaixo tem os... Os contatos. Os eu vou contatos, isso. A gente vai explodir tudo isso aqui na tela, gente. Mas fala um pouquinho como chegar lá, como que contrata, os horários. E aí a gente já deixa Sim, a você- gente está aqui no centro, né? Centro de Osasco, a ponte metálica aqui do lado. Só seguir a vida inteira aqui, né? A Maria Campos vai passar primeiro o viaduto ali, e aí o segundo viaduto, não sei os nomes dos viadutos, tá? E ali no comecinho, quando você terminou o segundo viaduto, passou baixo da Castelo ali, entra para direita, já está na Avenida São José. Ah, no São José. Avenida São José, a gente está ali no espaço da Coupe. Coupe São José. Gente, muito fácil de chegar. Muito Os fácil. horários, turma todo dia ou toda Segunda noite? e quinta. Segunda e quinta, horário Porque confirmado. senão não consigo, É, não sobrevivo. porque Então, Porque como que é terça, quarta Segunda, e terça, sexta, quarta- tem a Renata, né? Como É, que Renata, é, tá, exato. Renata treina. Treino então, com a Renata. Chicote preto. então, segundas e quintas, 18h30 infantil, né? As crianças a partir de 3 anos, até os 10. Aí a gente vê lá. Pega a criança no primeiro horário, segundo horário que é em seguida, né? Às 19h30 até às 20h30. Então, só aparecer lá de segundo. O horário da noite Tem é adulto. O segundo horário. É Horário, 20, segundo 20 e horário. 30. É o seu Das horário, 19h30. seu horário. Coloca que não tem desculpa para adulto. Não tem desculpa, por não tem horário e desculpa. tal, trânsito, já Não tira, tem. já quebra a objeção aqui. Sim, Né? sim, Tem o não case de sucesso tem. do garotinho, você vai estar podendo ver o case de sucesso lá, a prova social. Os nossos alunos, os adultos que tem lá, vieram com a desculpa de trazer os filhos, né? Vou colocar meu filho, vou treinar lá com ele pra, tipo, né, Incentivar o menino. E hoje os pais. O menino que fala, o menino "Pai, quer ir embora, pai, e os não pais. vai, não." Então, Pô, gente, muito bom. Então aqui a gente já sabe aonde tem, né, a nossa opção de treino. Então não só treino corpo, treino a mente, como treino espírito, porque a gente viu tanto que o irmão é
dedicado em vida de oração, vida familiar, que é importantíssimo. Então, se o seu filho tá no outro karatê, que não seja aquele nome japonês que apareceu ali, né? Você já sabe aonde seu filho tem que estar. E não vem falar pra mim, mas é aqui, não tem aqui. Como que é? É Akita. Arita. Arita. Arita É Arita na primeira, segunda, terceira e quarta opção. O horário. Não tem desculpa, porque o horário é extremamente flexível e dá pra você levar o seu filho e ficar com ele lá. A gente acabou de ver aqui. Então, o Arita é o lugar do treino onde você vai conseguir ajustar tudo. Daqui a pouco, já tô prevendo aqui, teremos todos os dias da semana, hein? Profetizando. Opa. Todos os dias Olha da Se semana. Deus quiser. Todos Deus os quiser. dias. Tamo Ó, posse. Talvez, Tamo posse. quando você estiver assistindo esse episódio aqui, já Já seja tem, todos já os esteja. dias. Eita tem. Deus. Sim. Já tem. Não, a gente vai precisar deixar ele embora, hein? muito Infelizmente. Mas faça o seu agradecimento agora. Bom, quero agradecer muito, né? Muito bom estar entre amigos, né? Em um papo aí que no começo eu vou falar que eu cheguei meio tenso, meio, né? Meio fechado, meio é a primeira vez em podcast e tal, mas vocês, né, têm essa habilidade, têm esse dom de conduzir bem e agradeço muito, né? É muito bom estar aqui. Vocês, né, um trabalho, como o Ricardo falou, né, um trabalho genial, um trabalho importantíssimo, né? E faço votos para que sejam que continuem e cresçam e contem com a gente também, né? Quero fazer um agradecimento também à minha esposa, né? Lá. Minha esposa, Renata, olha no olho da grande Renata e abraço, meu amor, né? Se não fosse você, a gente não teria, né? Porque a esposa é o nosso Pilar, né? pilar. Não. Então, A nossa esposa é a nossa melhor parte. é a melhor irmão. parte, A exatamente. melhor parte que eu tenho é a minha parte. esposa e não é diferente de vocês. Muita gratidão, meu amor. Obrigado. Estou aqui, né? Esse mérito é seu também. Quero agradecer também meu sensei, né? Hoje ele me dispensou da aula, que nesse horário aqui eu estaria em aula, né? Teria que estar lá treinando, né? Obrigado, sensei. E tamo aí. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado, Alex. Obrigado mesmo. Obrigado. Infelizmente aí você vai ter que sair, mas obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Alex, leva a nossa gratidão, os ensinamentos que você deixou aqui pra gente e mostrando pra essa juventude que tá aí, que mesmo o ambiente que a gente está, não sendo um ambiente totalmente adequado a dentro da arte marcial ali, um lugar extremamente oportuno para que a gente tenha crescimento e sucesso. Palavras suas. Obrigado por deixar esse ensinamento para nós aqui. Conte com a gente também para ajudar a alavancar seu negócio, para Muito obrigado. ampliar os dias da semana, daqui a pouco todos os dias, daqui a Sim. pouco aos sábados também, daqui a pouco você vai começar a se coçar para... Putz, eu vou ter que sair do funcionalismo público. Vai que, né? É, Vai olha aí, esse cara tá me olha aí. atrapalhando, hein? E assim, desculpa aí, já estava me despedindo, já estava indo embora já. O Karatê tem histórias muito, muito legais, viu? Principalmente em relação ali com... A gente, não sei se vocês sabem, tem o Padre Paulo Ricardo, o Sensei Corisco, né? Então a gente pode Então também no próximo pensar... podcast Bacana. aqui Quando ele com o voltar pra Arita, ensinar, já vai A estar... gente já vou deixar aqui O faturamento já vai estar bombando. É isso o aí. Gente, ele não fechou o looping, foi só isso que ele fez agora, tá bom? isso aí. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Gratidão, meu irmão. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, Alex. Obrigado. Tudo de bom, Vai com viu? Deus. Vai com Deus. E aí, Ricardo, E aí? chegou a sua vez, hein? Opa, ó. Então a gente vai começar pelaquela pergunta básica, né? Fique à Você vontade. sabe qual é? Da Fala família? um pouquinho quem que é o Ricardo pra gente. Mas assim, muito breve, que não não passe é? de 30 Não, segundos. rapidinho. Porque não. senão a gente vai ficar aqui mais ou menos uns 45 anos ouvindo só a história da sua Não, infância. Aí não vai, é Vou sacanagem. levantar a bola, aí vocês podem bombardear aí. Show de bolas. Bom, em relação à família, realizado. Aí já tô levantando a bola aí. Realização, né? O Ricardo, filho de nordestino. Sou osasqueiroso, não, é osasquense. Ah, não é queiroso, não. Não é queiroso, não, é osasquense. Nascido no antigo Hospital das Damas. Rapaz, Era o nasci- nome, Nossa pode- Senhora. eu nasci nesse hospital. Hospital das Você também? Damas? Nas Damas também. Hoje é Gente, Nossa Senhora. De Fátima. De Fátima, Não, Nossa Senhora de não Fátima. existe nossa... Como que é? O Hospital das Damas. É de 1900 e não sei que número, gente, mas é muito Mudou velho. agora, depois da pandemia, né? Agora. Isso, mudou agora. Então assim, somos em 4 irmãos vivos, né? Mais alguns falecidos, entre eles, quando o meu pai casou com a minha mãe, ele era viúvo e tinha um filho de
14, 13 anos. Com 16 anos ele morreu afogado. Nós temos uma história aqui em Osasco. Morreu, tinha um lago chamado Estandão, próximo hoje, próximo não, onde é hoje o Geodésio, na Cidade das Flores. E o meu irmão faleceu ali, né? Então, assim, da parte da família... Anos? Cara, eu tinha uns 5 anos. Ele era mais velho? Ele era mais velho, ele faleceu com 16. E, como eu disse, eu venho de uma família extremamente completa. E eu diria ao contrário de vocês. A minha responsabilidade, pois eu fui o estragado, eu fui o problemático, né? Então a minha responsabilidade enquanto família foi manter o que eu tive do meu pai e o que eu não era. Tá? Então assim, meu desafio foi invertido e foi um baita desafio. Quando eu falo realizado como família, pois hoje meu pai está com 86 anos, vindo recente, há 2 anos atrás, de um câncer, sarou o câncer, aí usou bolsa de colostomia, entrou na cirurgia o ano passado, saiu, hoje ele faz academia, ele dirige com 86 anos. Olha, ele vai fazer karatê. Meu pai, meu pai eu diria que ele é melhor que eu, ele tá melhor que eu, pronto. Tá mais inteirão. Mais inteirão, né? E a outra bênção também foi, e isso aí alguns, e aqui começa também um pouco do empreendedorismo, e é estranho eu falar, mas a ideia é essa, o falecimento da minha mãe. Teve uma promessa de Deus que se realizou. Ela faleceu ano passado, 7 de junho. E o empreendedorismo eu iniciei aproximadamente com uns 4 anos de idade. Você tá lá na infância. Não. Eu comecei aos 4 anos. Sozinho. Isso. 7 de do ano passado, eu já achei. Isso. Minha mãe faleceu em 7 de junho do ano passado. E eu falo assim que foi uma bênção, foi uma realização para nós, família. Isso, volta lá para os 4, depois a gente vem aqui. Isso. Em relação ao empreendedorismo, eu iniciei com 4 anos. Eu era aquela criança bem tranquila. Meu pai, como foi citado aqui, era aquele cara que tinha casa em Itanhaém. Ele já era aposentado, hein? Já era. Chegou lá. Chegou lá. Exatamente, isso. Montava, na época era caravan, era veraneio, os carros, montava em cima, até carrinho, tudo ia dentro, né? Pipas que nós, né? Na época nós jovens... cachorro. Nossa, era tudo, né? E parava ali na Imigrantes, alguns vão lembrar, né, disso. Era o único local de parada que tinha, né, lá, e a gente parava. E eu saía na frente com 4 anos, meus pais me pegaram já ali no acostamento da Imigrantes, onde eu indo sozinho para organizar, para esperar eles chegarem, eu a pé. Indo de a pé. Então, esse assim, eu tô contando isso porque um dos meus projetos que estão engavetados é falar sobre empreendedorismo, contando um pouco da minha vida. E aí eu tive que fazer essa reflexão toda. E então eu comecei a empreender mesmo sem saber o que era aos 4 anos. Aí tem outras histórias de se perder na feira de Caruaru, no Nordeste, quando meu pai voltou para lá, com a família, foi a passeio, e aí vai, né? Mas assim, em relação à família, nós somos em 4 irmãos ainda, minha mãe faleceu ano passado, como eu disse, hoje eu faço o ano que vem 30 anos de casado, tenho 2 filhos, como o Léo colocou, e tenho 4 netinhos, 4 catarrentinhos, para a glória de Deus, né? Que benção. O Davi mais velho com 7, a Emanuela com 5, o Brian com 2, e aí tem o Samuca de 10 meses. Então, quando eu falo de realização, né, nesse aspecto. Também pai espiritual, Deus me deu a graça por muitos anos de ser fundador de uma comunidade. O fundador é igual ao alcoólatra. Cavalo de pau aqui nós já vamos falar. Vai lá. Você comenta com a gente aqui que você era o oposto do seu pai, né? Seu pai era o cara do bem. Sim. E você era o cara que trazia os problemas pra ele resolver. Senão não tinha graça. Me conta como que foi sua conversão, cara. Como que você de repente falou, agora eu vou encontrar Jesus, sendo esse menino que eu vou carinhosamente falar rebelde aqui, pode ser? Sim, pode sim. Cara, a conversão ela é um processo ao longo de anos, né? Então, assim, a minha conversão em si foi... Eu tive
aos 7 anos, meningite, queria morder meus pais, não conhecia ninguém, fui curado no espiritismo. Ó, eu estou usando a palavra proposital, de curado. Aos 18 anos eu queria entrar no exército, não, na marinha, fazer carreira, e aí eu fui curado no espiritismo de doença de Chagas. Tinha todos os exames. Teoricamente, eu fui um cara que eu não tinha como sair do espiritismo. Tá? Você tinha bons resultados. Eu tinha bons resultados ali. Tinha sucesso, né? Exatamente, exatamente. E aí, aos 23, aproximadamente 22, 23, eu conheci o Senhor pelas mãos de Maria. Amém. Né? Em Piedade, Minas Gerais, onde tinha e tem a aparição de Nossa Senhora, uma menina de 16, 17 anos, isso é providência, ela via, e eu saí de casa para ir para lá, eu tô fazendo só um resumão, senão... Isso, 2 isso, minutos isso. mesmo. 15 de novembro aí vão falar que eu sou velho, eu sou um jovem experiente, só isso. Exatamente. 15 de novembro de 1992, eu estava com o carro batido na garagem, e aí com dinheiro no bolso, com a casinha do meu pai pronta no litoral, com as minas tudo de esquema, já pronto, só faltava arrumar o carro. E não consegui, aquele dia Deus tinha marcado o meu encontro. E aí passou uma amiga minha, uma senhora, que depois ela me batizou na minha crisma, e ela falou, menino, eu sempre morei no Jardim das Flores, aqui próximo. E aí ele falou, menino, me leva aqui na Cidade das Flores que eu vou numa romaria. Aí eu falei, eu sempre fui trabalhador, podia ser bebum, podia ser o que for, mas sempre fui trabalhador e responsável. Isso meu pai, eu herdei dele o amor pelo trabalho e a responsabilidade. Então eu peguei o carro dela, da garagem, eu morava quase em frente da minha casa, levei ela até a Cidade das Flores, dá mais ou menos uns 2 quilômetros, deixei ela lá e ia voltar com o carro. A mulher muito de Deus, que estava organizando a romaria, olhou para mim e falou assim, você não quer ir? Eu te dou 10 minutos para você ir na sua casa e vir com a mochila. Eu olhei, estava cheio de mina na época, já teve uma que chamou a sua atenção? Me chamou a atenção. Voltei em casa, falei para minha mãe, tô indo para um lugar que diz que é uma aparição, a gente sabe que é Iemanjá e tal, acendi vela lá pros preto velho e... Peguei a mochila, enchi de cerveja, que era o meu estilo, eu tinha um boné com canudinho, saí com a mochila cheia e ia passando, e quando Deus marca o encontro com você, até o inimigo se curva, até o demônio se curva e é usado por Deus. Ia passando um conhecido, hoje já falecido, um roqueiro, com aquelas motos, os mais antigos vão lembrar, a DT, que era uma fumaceira 2 tempos, e aí me deu carona, porque eu tinha só 14 minutos, eu voltei. Na primeira parada de Piedade, a organizadora falou, como eu me arrependi de trazer você. E aí a conversão, a menina que eu assim, fiquei interessado, hoje ela é psicóloga de padres, dos sacerdotes aqui de Osasco. E uma pessoa muito de Deus, na hora que todo mundo foi para a igreja, eu nativão, conheci os nativos, e o alcoólatra atrai alcoólatra, o drogado atrai os drogados, não tem jeito. Mesmo? É verdade isso? É verdade. E aí eu esperei todo mundo ir pra missa e eu fiquei lá para tomar banho, porque era um local muito humilde, onde as mulheres tinham 2 chuveiros, as mulheres tomavam banho primeiro e os homens depois. Tinha um caldeirão, tipo essas histórias de bruxa, onde todo mundo cozinhava, a comida era quem trazia, nós que íamos de ônibus, um local extremamente pobre. Então eu tomei aquele banhão, e aí Deus me pegou, e eu louvo a Deus pela minha sinusite e renite, quem tem osites, porque se não fosse a minha sinusite e renite, eu não começava a história de oração de uma mulher de Deus orando por mim. A Selma não tinha subido para a missa, e aí quando eu olhei, eu falei, olha que safada, ela ficou aqui para conversar comigo. Aí ela falou, irmão, quer que eu oro por você? Tô pulando. Aí eu falei, olha, vamos ali debaixo da árvore. Eu falei para ela, falou, não, vamos na igreja. Eu falei, nossa, mais safada ainda. E aí ela chamou o Francisco, era um amigo dela, intercessor de 2 metros de altura, e foram orar por mim. E falaram toda a minha vida, que eu tinha tido meningite, que eu tinha tido doença de Chagas, e se eu queria
me converter. E eu falei, olha, eu sou igual Tomé, não sabia ainda direito, mas eu tenho que pôr a mão na chaga. E na aparição de Nossa Senhora, o que essa jovem de Deus falava no meu ouvido, e do outro lado Francisco, lá na frente a menina, umas 300, 400 pessoas, uma caixinha de abelha, assim, de marimbondo, não tinha nenhum... Falava primeiro. Então ela falava, meu filho amado, e aí a jovem falava aqui, meu filhinho, o seu testemunho vai servir de conversão de muitos. Nesse dia, só fazer um parente, o ônibus que eu fui, eu conheci os jovens ali da Imaculada Conceição, que foram, um grupo de jovens Vinde e Vede na época, e eles me convidaram para fazer a oração final. Eu, como bom espírita, falei, para rezar um Pai Nosso, isso aí, um Ave Maria, eu sei rezar, porque minha mãe fazia nós irmos na catequese, mesmo sendo espírita. Então, assim, quando a Selma, essa minha amiga jovem, começou a acabar de orar por mim, e o Francisco, eu já tinha me perdido todo, a emoção, já estava zoado, que depois eu percebi que era o Espírito Santo, eu descobri. Por favor. E aí nisso, quando eu fui fazer a oração final do grupo de jovens, no mesmo dia que pediram, eu não consegui fazer oração, eu só contei esse testemunho, e aí eu fui embrulhado pelo manto de Nossa Senhora, e ali começou a minha história. Uau. Né? E assim, aí tem esse testemunho, é quase 2 horas de testemunho que eu dou, e a minha história em Mariologia. Não só de Nossa Senhora, porque o meu amor por Maria é assim, é algo absurdo, que eu consegui já estudá-la desde os 6 anos e assim por diante, né? Desde os 6 anos dela, de Nossa Senhora. Então, é isso aí, falando de família, por isso que eu falo que Deus me deu a graça aos 53 anos de falar, eu sou realizado. Entende? Tá louco. Depois dessa aí, eu tenho uma pergunta de cavalo de pau pra fazer. Opa! Já. Posso mandar o cavalo de pau aqui, Léo? Você tem a sua? Claro, não. Vai a sua caminha, vai na sequência. Então, bora lá. A sua vida no empreendedorismo começou aos 4 anos. Sim. Mas agora eu fiquei curioso para saber como que você empreendeu, fundando uma comunidade. Eu quero saber sobre o empreendimento, como que foi a parte empreendedora desse movimento. Tá. Eu rezei, o padre veio, isso aí nós vamos deixar para outro episódio. Combinado? Tá, combinado. A parte de fato organizacional, como que eu precisei colocar agentes empreendedores ali para fazer funcionar. Tá. Eu consegui me fazer claro? Eu acho que sim. Vamos ver se eu consigo desenrolar aí a resposta. Como eu falei, o empreendedorismo está relacionado como as vendas. Então eu vendi coxinha na praia, aí eu organizava as quantidades. Eu não sei se a sua pergunta está nesse sentido também. Não, tá. Vamos lá. Eu vou tentar... Posso ver se eu entendi a Vamos pergunta? lá. Vamos lá. Como que foi a questão, a estruturação da comunidade? Parte burocrática. Tá. Bacana. Desde documental, tá. Aí pessoas, como que foi a estrutura organizacional da comunidade? Tá. Nenhuma comunidade Perfeito. nasce sem a ação de Deus. Tudo, eu só vou fazer esse briefing para vocês entenderem. Tudo começou eu como pai, sem saber como educar os meus filhos. Por volta, assim, os meus filhos, um com 8 e a outra com 13, 14. Então, eu vivenciei hoje o que vocês vivenciam, acho que o Léo principalmente. E aí eu pedi para Deus, falei, Senhor, me ensina. E aí o Senhor me deu, no primeiro ano que eu pedi, me deu quase 100 jovens. Então aí eu tive que me organizar para isso e relutante. Eu relutei muitos anos dizendo, eu não quero ser fundador, eu não quero. Participei de uma comunidade, falei, eu não quero isso para mim. Desse jeito, eu sempre fui meio Tomé, falei, não, eu não quero. E aí essa organização veio pelo meu não querer, pela dor, então você não quer? Então você não vai dar certo nessa área. Era como se fosse, tá bom, senhor, eu entendi, então eu vou. Vou empreender, vou montar a comunidade. Eu comecei a estudar com alguns fundadores e entrei pela comunidade pelo Discipulado de Cristo, falando de organização.
Ou seja, onde Cristo, porque ele quis, ele escolheu 12 piores. Ele não precisava dos 12. Então o Senhor não precisava de mim. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo pelo discipulado de Cristo. Então, respondendo, a comunidade ela tinha muito isso, o discipulado de Cristo. Né? Nós éramos burrinho, instrumentos de Deus. E aí eu tive, acho que é essa... Tá no caminho isso. Isso. Aí eu tive os retornos muito forte, porque os jovens que chegaram aproximadamente a 40, graças a Deus todos casaram. Hoje eu sou vô espiritual de quase uns 15 crianças que nasceram aí, né? E todos tiveram a formação completa. Então, falando do empreendedorismo e da comunidade, o nome da comunidade Missões, e aí foi a missão que eu tinha. E graças a Deus, com o apoio da igreja, sempre de mãos dadas com os sacerdotes, com 2 diretores, 1 diretor e assim por diante, a gente cumpriu o papel. E foi uma virada de chave, eu entender, e esse que eu acho que é a grande questão do empreendedor. Qual é a hora de você dar a virada de chave? Qual é o momento de você virar a chave? Porque a nossa maior dificuldade é não querer largar o osso, não querer largar a história que você está fazendo. Você tem essa resposta? Qual é o momento? Tenho. De virar... Aqui, ó, Ricardo, nessa câmera aqui, ó. Para quem está nos assistindo agora, fala como eu descubro esse momento, ou enfim, identifico, ou enfim, responde aí essa parte. O momento de você virar a chave é a medida que você... eu sempre, desde de novo, pedi para o Senhor discernimento e sabedoria. Então, o momento é o discernimento e a sabedoria. Vou dar um exemplo para você entender. Qual é o momento, Léo, e eu não estou devolvendo a pergunta, mas qual é o momento de você tratar o seu filho como homem e quando ele não é mais um jovem adolescente? Eu estou perguntando isso porque eu tive que dar essa resposta e a resposta está aí. Porque chegou uma hora que eu comecei a ter problema de relacionamento com meu filho caçula, hoje com 25 anos, que, cara, o problema não era ele, o problema era eu. Porque eu tratava ele como criança e eu estava falando com um homem. 17, 18 anos. Então eu tive que... A minha esposa, a Vani, puxou a orelha e falou, cara, ele não é mais criança não, ele é um homem, cara. E se você faltar com respeito com ele, ele vai te enfrentar. E aí eu tive que rever os meus conceitos. Então assim, empreendedor, você tem o hábito de rever os seus conceitos? Eu escutava ontem de outro empreendedor que falava assim, todos os empreendedores têm, não adianta, você vai acordar na madrugada, alguns usam isso para ter a melhor ideia, tem dificuldades de dormir, e outros para escrever. Eu, Ricardo, por exemplo, eu pego esses momentos e acabo tentando transformar isso em oração, mas nós acordamos na madrugada, não tem jeito. Se tiver errado, vocês me falem e me dão a receita para não ser isso. Não, eu durmo igual uma criança, né? Recém-nascido. Acorda chorando. Igual telecena, de hora em hora. Então, assim, a resposta é, você precisa ser um homem que escuta a Deus. Não adianta. Todas as vezes que eu quebrei a cara, e foram muitas, eu deixava de escutar a Deus. Ô, Ricardo, eu posso aprofundar mais nessa mesma pergunta? Vamos lá. Assim, a gente tem um público que a maioria ainda está no CLT buscando a transição. Tá. Né? E você fez a transição. Sim. Né? Eu acompanhei uma parte, né, que a gente chegou a trabalhar no mesmo espaço, mas assim, eu sei que é um momento onde a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Sim. Né? Para você, como foi você largar essa falsa sensação de segurança da estabilidade de um CLT, ou prestador de serviço, no seu caso, para pular mesmo para outra canoa, que é a canoa do empresário? Como foi para você? Tá. Bom, primeiramente foi quebrando a cara como você. Como as pessoas que quebram a cara, não tem jeito, né? E eu falo muito, hoje, escutando muito, eu falo de acesso.
muitas vezes você precisa e deve, eu acho lindo você empreender. Mas você precisa se perguntar se você já tem acesso a isso. Porque, cara, respondendo, Léo, eu comecei a empreender, sempre tive empreendimento na minha vida. Então, e eu sempre fiz o caminho inverso e sempre quebrei a cara. Vou dar exemplo. Trabalhava na Brown Boveri, que era uma empresa aqui do lado da onde nós estamos, aqui em Osasco, do lado do viaduto metálico, Avenida dos Autonomistas, fazia carreira lá. Pedi demissão, larguei tudo para ir para uma empresa pequena, lá em Santa Amaro, para tentar ajudar os caras a venderem eletroeletrônico. Então os caras já estavam empreendendo. E aí eu fui lá, ajudei, cumpri o meu papel, mas quebramos a cara. Chegou uma hora que não tinha condições de me pagar, nem como prestador de serviço. Aí fui montar computador, na época não tinha o Windows ainda, pode rir ainda. Eu nem lembro desse computador. Era o que tinha no lugar do Windows? Cara, antes do Excel, que eu era especialista, tinha um Symfony. E eu tô tentando lembrar, não era o Windows, era O DOS, não era o DOS. O DOS. Isso. Dava E aí eu dó de vendia, vocês. dava dó. Exatamente. E aí eu empreendia, morava na época ali próximo ao Morumbi, no Jardim Monte Kemmel, ali naquela região. Meu pai permitiu um escritorinho na frente e eu montava os computadores lá e vendia. Não deu certo, voltei pro CLT. Mas eu tinha um sonho. Então, assim, eu acho muito importante em Deus você colocar o seu sonho para Deus e você pôr o pé no acelerador e insistir. Então, não deu certo, voltei pro CLT, trabalhei em grandes empresas, Brown Boveri, De Pascoal, empresas bacanas. E aí eu quebrei tanto a cara tentando empreender que chegou uma hora que eu falei, eu cansei, eu parei. Isso não é pra mim? Isso não é pra mim. Chegou a hora que eu falei, isso não é pra mim, chega. Nessa hora que não era pra mim, aí Deus falou, agora você tá pronto. Entendeu? E aí eu escutei a doida da minha esposa. Não, a bênção. Não, calma. Tá, ufa. Pro que eu vou falar, pro homem é doideira. A doida da minha esposa, onde nós éramos formados, ela e eu, ela falou assim, vamos largar tudo e vamos vender ovo? Sabe por que eu fiquei com... Olha que você falou doido, eu fiquei com medo? Porque eu tive medo de colocar em memória. Aqui, assim, ó, embaixo escrito aqui, ó. Quando a gente fosse pro ar. Boa. Só por isso. Tem uma tarja preta, né? De 71 até setembro de 25. Mas a minha esposa fez essa proposta. E aí, como bom chicote preto, né? Eu aceitei. Largamos tudo, alguns amigos nos criticaram, viraram a cara, principalmente, por isso que eu falei que é doido pro mundo. O que você faz de doideira pro mundo, você tá em Deus. É a matemática de Deus, né? É a matemática. Então eu fui vender ovo e eu já tinha nessa época... Como que era o nome da empresa? DV Ovos. O Léo sabia. Tá. DV Ovos. DV Gente, Ovos. pega essa piada interna que vai fazer sentido já. Isso. Eu sei, até a piada eu levantei a bola. Pronto. E aí, só que eu tive, ao longo disso, eu voltei pro CLT e eu tenho 30 anos de gestão documental, pelo menos uns 15 de CLT. Em gestão documental, guarda de documentos. Ok. E aí nós fomos vender ovos. Mas foi antes ou depois da DV Ovos? Foi antes da DV Ovos. A experiência. A experiência, eu, né? E aí em uma dessas de troca de emprego, a minha esposa falou, vamos largar tudo e vamos pensar na nossa aposentadoria. Nossa aposentadoria não era pensar em grana, aí vem a sabedoria da mulher de Deus. Ela falou assim, vamos pensar em nós termos uma condição de dignidade. E você que está buscando dignidade, eu acho que são todos, não estou falando de grana, estou falando de dignidade. Você fez um planejamento? Pausa aqui, você vai continuar nesse mesmo ponto. Nessa fala da sabedoria da sua esposa, vocês fizeram algum planejamento sobre dignidade no futuro?
ou não? Fizemos. Passa a dica, não o seu planejamento, mas uma dica de planejamento eficiente para essa turma aqui, ó, que quer viver dignidade lá na frente. Tá. É muito importante no seu planejamento você colocar aonde você quer chegar. Esse negócio de, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, isso não é planejamento. Planejamento é você ser assim... É igual quando você vai fazer uma oração para Deus. Você não pode falar assim, Senhor, abençoa eu com isso. Não, você tem que ser... Você tem que direcionar, Pronto, acho que é mais... Se você dá um Google, vê o que é uma oração de petição a Deus. Deixa eu falar aqui, Carlos, para escrever. Gente, eu vou escrever isso aqui, tá? Então eu tô só falando porque na hora que estiver editando lá os meninos da edição, que são fera, vocês já viram, né, vai estar escrito oração de petição aqui pra gente não perder, tá bom? Oração de petição, você pega tudo que você almeja, coloca num papel e aí você leva na igreja e tal, e aquilo vai se realizar. Ô Ricardo, eu posso fazer um parênteses? Pode. No seu tipo de oração? Uhum. Lá na empresa, a gente tem um lema lá na Anchor para a questão de comunicação. Qual é o lema? Faça tudo à prova de imbecil. Perfeito. Porque se um imbecil entender... Pegar isso aqui, ele entende. Se o imbecil entender, qualquer um entende. Exatamente. Né? Então, assim, eu posso tentar colocar esse bordão dentro da sua oração de petição? Sim, sim. Assim, fazendo uma tradução livre, e aí a tradução do Léo sim. é fazendo uma oração à prova de imbecil. À prova de imbecil. Colocando tudo nos mínimos detalhes. Exatamente, é isso. Eu providencialmente eu uso, e como nós trabalhamos juntos, depois vão saber. Você usa a oração do Léo, é isso? Eu uso a oração dele, a prova de imbecil. Que eu falo assim, às vezes dentro da empresa, isso aqui tem que ser a prova de imbecil que nós vamos mandar pro fulano. Mas entre nós aqui. Não que o fulano seja um imbecil. Não, exatamente. Mas se o fulano passar pro imbecil, ele dá conta de fazer. Exatamente, é um temporal. Isso. Você, né? Mas assim, gente, isso que nós fizemos, eu e minha esposa, foi algo assim, olha, Senhor, nós não queremos viver da nossa saúde pública. Nós queremos ter, e aí eu volto ao exemplo de família. O que o meu pai tem, né? Um plano bacana, que ele... Uma casa em Itanhaém. Uma casa em Itanhaém, né? A casa própria aqui. Como que é uma Belina. A Belina, cara. Belina, ele teve Belina também. Não, morar depois da rodovia. Isso. Do lado de lá da praia. O meu pai era do lado de lá. Tá vendo como é? 4 quilômetros, tem que ir de bicicleta. Isso mesmo. Então, assim, e aí nós começamos a vivenciar isso. Alguns que se diziam amigos se afastaram, que o pessoal achava que nós estávamos passando fome. Então fala assim, eu não vou na casa do Ricardo porque o Ricardo vai pedir alguma coisa. Ou eu vou dar prejuízo para ele, coisa que ele já não tem e vai ter que tirar da onde Exatamente. Então assim, nós tivemos aqueles, graças a Deus, que não eram amigos e acabaram até se afastando. Você meteu uma peneira na história, é isso mesmo. Ele começou a peneirar e exatamente. Mas não era porque, gente, e aí que tá a sacada da questão do empreendedorismo. Não é porque você quer. Você acha que é bacana, status, é bacana isso, aquilo. Mas se você deixar Deus fazer, vai doer. Nós passamos dificuldades por esse motivo. E até hoje nós nos questionamos se foi o melhor caminho. Que de repente, essa de melhor caminho no empreendedorismo, de repente tem caminhos melhores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, em 2015, 2013, nós começamos assim. Final de 2013, entrando em 14, 15, nós começamos a vender ovos, e aí eu tinha o meu projeto que eu não acreditava. Uau. Projeto de guarda de documentos. Só que a minha esposa, intercessora, acreditava. Ela falou, cara, isso aí um dia vai dar certo. E o meu pai também falou, São José, e o nome dele é José. Ele falou assim, cara, de tudo que você já fez, esse negócio vai dar certo. Aí eu falei, vocês estão loucos? Imagina, o investimento para isso, na época, em 2015, era de 1 milhão para cima. Ok? Hoje, 1 milhão é dinheiro de pinga para isso. Pro Léo, né? Pro Léo. Isso, obrigado. Pro Léo, pro Marcelo. Isso, para esses caras dinheiro de pinga, exatamente.
Pra mim é dinheiro de feijoada, vai. Isso, tá, Tá vendo bem, tá bom, mas é isso. Então significa dizer, gente, que ele já tá nos 400 mil, hein? Não. Pega não. o código, hein? Tira um 0. Então, gente, olha só. É muito importante esse processo e nem sempre aquilo que você... Eu não acreditava. O único que acreditava era aqui na Terra, meu pai, minha esposa e Deus. Quem já tinha visto, cara. Sim. Né? Depois Quem ele me contou. Exatamente. Quem teve a visão foram eles primeiro. Sim, eu não tinha visão. Eu não tinha essa visão. Não tinha. E aí nós começamos a vender ovo e foi muito engraçado, porque na loja de ovo, lá onde você viu, Léo, na loja de ovo, eu montei umas estantes de aço. A loja tinha um pé direito de 6 metros, eu montei estante de aço até 6 metros. E a minha esposa, de tanto me ficar falando, vai, eu comecei a prospectar no segundo semestre de 2015, prospectar clientes para guarda de documentos. Eu ia guardar na loja do ovo. Então o espelho era o ovo e atrás tinha documento. Era assim, ó, até o terceiro andar era ovo, dali pra cima. Não, cara, um espelho de documento, um espelho de estantes de aço, e eu parafusei na parte do verso uma chapa e grafitamos o ovo. Detalhe, Carlos, a fachada tá até hoje lá. DV Ovos. Pra não esquecer, isso aí não é onde tudo começou. Ele me contou a história do DV Ovos. Ele me contou a história do ovo e tal, beleza. Aí teve um dia que eu tava passando ali em Osasco, aí eu olhei DV Ovos. Eu falei, não. A fachada tá até hoje, assim, DV Ovos. Exatamente. E aí nós começamos com 3 clientes da DV Doc. Falando que é a empresa? DVDoc. Agora eu não entendi nada. O D não é de dívida, pra não levantar a piada, né? E o V também não é o que você imaginou. O DV é Duarte Vicente, ou Duarte hoje Vani, que é a minha esposa, né? Então assim, ó, e hoje a gente vai cortar isso aí você põe só Duarte e Vani, tá? Duarte Vani, isso. Isso. Na verdade, ela que pôs o nome, ela que escolheu. É isso, gente. Ele tá tentando fazer. Tô te corrigindo aqui, tá, Vani? Tá, por favor? Duarte Vani. Não, mas eu costumo dizer que hoje é a minha sócia e nas horas vagas somos marido e mulher. Aí você vai falar, mas por que não ao contrário? Porque nós vivenciamos uma história muito linda, criamos os nossos filhos e hoje somos intercessores deles e dos nossos netos. Então nós tivemos o nosso período, falando assim, de relativamente missão cumprida. Eu escutei de um grande homem de Deus que para você conseguir isso é só na hora que você entrega os teus filhos ao altar. Até então a responsabilidade total, mesmo eles namorando, 100% sua. Perfeito. Não adianta. Mas meu filho não mora mais comigo, a responsabilidade é sua. Principalmente no plano espiritual. Então, por isso que eu dou essa virada de chave. E hoje, uma das nossas lutas é porque você acaba adotando a empresa como seu filho e você acaba lutando para o seu casamento não ficar em segundo plano. Tô confessando uma... Não, agora fiquei chateado. Porque nunca vai casar. Será? Talvez. Será? Na veia, a gente fica... Será? Peguei o código. Será? Peguei. E a minha esposa diz que nós temos preço, a empresa. Exatamente, Alguém pode... O filho espiritual e o carnal não tem preço. Agora o filho empresarial tem. Ponto. Ficou a dica? Valuation, então beleza. Então assim, pensando no nosso propósito, lá de 2013 para 15, que era chegar na nossa terceira idade com dignidade. Perfeito. Tá? Então, se você me perguntar hoje se eu sou realizado, hoje eu já vivo com dignidade. Não sou um Léo. E nem tá na terceira idade ainda. E nem tô na terceira idade. Exatamente. Exatamente. Um dos meus conflitos é porque os meus filhos querem deixar os netos com a gente todo final de semana e a gente não tá em casa, que são o vô e a avó que mais viaja, mais tem negócio, né? Tem que ver a nossa agenda. Então, até os netinhos pegam a agenda. Pegou a visão? Então assim, a gente curte bastante e Deus nos deu a graça de nós, enquanto ainda jovens, realizar isso.
E o mais bacana, uns 2 anos atrás, eu vivenciei um tempo que todos os jovens da comunidade começaram a casar. Eu tinha casamento a cada 3 meses. Aí depois começou a nascer criança, uma atrás da outra. Aí era batizado, né? Batizado, exatamente. Então, assim, eu louvo muito a Deus por eu ter podido em vida, né? Porque muitos não podem vivenciar isso e conseguir virar a chave. Uma das perguntas que foi feito, né? Qual o momento de você virar a chave de algo? Gente, você não é semente. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Você não é semente. E tudo que Deus te dá não é teu. Uau. É um momento. Uau. Então, se é um momento, hoje o momento, vou dar um exemplo do Léo, é a Anker. Mas até quando vai ser? Ah, não, mas foi aqui que eu criei meus filhos. Tá, mas você já criou, já passou, já é passado. Entrou na história. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, você entender isso, né? E hoje o grande falou muito do samurai, né? Exatamente. Meu grande samurai, e eu tô vivendo esse momento de missão, porque teve um momento que eu viajava pelo Brasil, como missionário. Hoje eu viajo da Granja Viana, da minha casa, para o quilômetro 18 em Osasco, que é a casa do meu pai. Às terças e quintas é o meu dia de dormir. E eu tenho com o meu mentor, com o meu guru, que é o meu pai, que é lição de vida. Ele empreendeu numa rede de hotéis, começou fichado, arrumador de cama, virou mestre de obra, encanador. Daqui a pouco vão querer trazer o meu pai, tá fazendo merchan, pai. Já que ele tá mais inteirão com o Ricardo, nós vamos convidar sim. Mas, então assim, aí sem eu perceber, eu vejo que eu tive um grande professor em casa como empreendedor. Ô, Ricardo, peraí. Você falou um negócio que passou rápido, mas eu acho que a gente poderia cavar um pouco mais nisso. Sim. Você falou que, na verdade, nós somos como sementes e como plantas. Sim. E eu concordo com essa linha de raciocínio. Por quê? O que precisa? Você precisa ter o cuidado, você precisa plantar, você precisa regar, Sim. você precisa esperar. Poxa, no inverno dificilmente vai crescer, Sim. porque geralmente vai ter que esperar chegar a primavera, o verão, onde vem as chuvas. Você fala um pouco mais disso, de como que você entende, porque no final das contas, você está falando de um processo. Tá. Você está falando de um tempo de Deus, Tá. que é totalmente diferente do nosso tempo. Você está falando para pessoas que vivem na era da ansiedade. Sim. Às vezes está falando para pessoas que vivem na era, é tudo para ontem. Na era do... eu sou Instagrammer, eu fico milionário de um dia para o outro. Então, assim, é muito difícil a gente olhar coisas e pessoas que aparentemente enriqueceram da noite pro dia. Uhum. E quando é o nosso negócio, o negócio não vai. Sim. Cabeça de prego, né? Marretagem todinho. Na minha visão, e eu me sinto muitas vezes, inclusive até hoje, eu sou muito burro. Sim. Porque, fulano de tal já estourou. Esse aqui tá rico, viajou, tal. Tá, e quando é a minha vez? Então, assim, fala um pouco mais, Ricardo, desse... do que seria esse processo. Tá. Eu tô vendo aqui o horário, eu não programei responder essa pergunta, mas assim, Deus tá colocando no meu coração. Eu ia até pedir licença para falar, e aí o Léo veio com essa pergunta. Num dos nossos momentos de dificuldades, grandes dificuldades, eu e minha esposa, há muitos anos atrás, nós fomos empreender, ela fazendo trufa, e eu só não passei necessidade porque eu morava na casa do meu pai. E ela foi fazer trufa, e nós vendíamos também N coisas N coisas de artesanato, ela pintava e tal. E às vezes Deus permite que você passe em um lugar para você marcar o seu terreno e você entender na hora dele a hora de você voltar para aquele lugar com sucesso. Eu fui fazer um grêmio na Voit do Brasil, a empresa alemã. Eu fui fazer um grêmio na Voit, vender sonho de valsa, vender trufa. Terminamos, fizemos um dinheirinho ali, mas pouco, foi um dia não tão abençoado. E na volta, próximo da nossa casa, o guarda nos parou. Um guarda não, eu tenho o maior respeito pela polícia e tem grandes homens de Deus que são policiais, mas um desses é laranja podre.
E eu não tinha mais dinheiro. E aí ele falou, eu preciso de dinheiro, senão eu vou reter seus documentos aqui. Eu falei, cara, eu só tenho R$50 em casa e é o meu último dinheiro, tá guardado para fazer compra. Ele falou, então eu vou liberar você e a sua esposa, vocês vão até em casa e volta aqui e traz o dinheiro. Aí eu devolvo seus documentos. Que tava com um probleminha, mas não era nada. Ok, fui em casa, voltei, peguei meus últimos R$50 e dei os R$50. Quando eu cheguei em casa, no meu quarto tinha a cruz que eu tenho até hoje, mas é uma cruz diferenciada. No meio da cruz tem a face de Cristo. E era um ano que eu orava por muitas pessoas sobre depressão. E naquele momento, chorando, aos pés da cama, olhando para a face, eu falei, Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais o que fazer. Agora vai começar a passar necessidade. E Deus falou assim para mim, isso que você está sentindo chama-se depressão. Você sempre achou que depressão era uma coisa, um emocional de uma pessoa, era algo que você falava para todo mundo que você não teria. E eu estou permitindo isso para você orar com intensidade e viver a sua oração. Então naquele momento eu chorei mais ainda e louvei a Deus e aí a coisa só melhorou. Estou contando isso, Léo, para justificar o processo desse tempo de ansiedade. Eu vivo com ansiedade, como acho que se perguntarmos todos que vieram aqui, mas eu aprendi muito com isso. Não faz parte do Ricardo espírito a ansiedade, a depressão. Tudo é passageiro. Se você colocar na mão de Deus. Até a depressão eu glorifiquei a Deus naquele momento. E aí já é uma porrada que você é um foguete, né? Que a gente também fala em outro momento aí, se você quiser contar a história do foguete, mas é um foguete que Deus coloca em você para você levantar e sair do seu lugar, sair da onde você está. E aí, cara, é só você e Deus. E hoje eu vivo isso ainda e quem não vive? Então, assim, hoje nós voltamos à Voit. Nós estamos dentro da planta da Voit como inquilinato e é o nosso cliente. Então, assim, para nós, aquele lugar que é o Grêmio, que eu vendi sonho, eu falo assim, aqui Deus permitiu que eu realizasse o meu sonho. Uau, que incrível. Ricardo, pegando esse gancho já e respeito ao seu horário, porque nós combinamos que você que seria respeitado, fala um pouquinho agora da DVDoc para nós. Tá. Você já pegou e falou um pouquinho de onde está, da Voit, mas fala de fato para aquela pessoa que estiver nos ouvindo conseguir de verdade. Tá. Contratar vocês, achar vocês assim, o que você faz, como que você transforma, como que você resolve o problema, enfim, das empresas hoje. Né? E deixa seus contatos, inclusive no telão lá, o Léo já pôs, ó, tem uma moça rindo ali, porque é assim que você fica, gente, ó, depois que a DVDoc chega na sua empresa, você fica igual essa menina aí, ó, não consegue nem esconder o dente mais. Isso é verdade. Bom, hoje a DVDoc, ela cuida de todo o processo documental, desde o físico até o digital. Nós temos um GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, onde nós digitalizamos, pegamos a bagunça do seu arquivo, do seu acervo e transformamos em digital e fornecemos login e senha e você consulta a hora que você precisar. Também, Ricardo, eu tenho um arquivo aqui, mas o meu é prontuário médico e é proibido destruir, é guarda permanente. Eu faço a higienização, faço a catalogação, faço a tabela de temporalidade, seguindo os órgãos do governo, e fazemos a guarda desses documentos e você consulta o digital. Ou seja, tudo que você imaginar para tratar bem o seu acervo, porque o acervo, até pouco tempo atrás, a cultura é de arquivo morto. Mas na hora que você precisa, na hora que o juiz fala, eu quero ver isso... Aí é você quem morre? É você quem morre, exatamente. Então, é muito importante isso estar organizado. E nós vendemos organização, confiança e segurança. Uau! Então, só para ver se eu entendi, gente, volta para mim aqui, só para ver se eu entendi. Então, eu tenho lá a minha sala da bagunça, que eu mando normalmente a menininha menos experiente do quadro ir lá pegar o documento. Isso mesmo. Ela nunca acha, ainda pior o que tá ruim. O que o Ricardo faz? Ele deixa isso trincando para você, tanto na parte física, que é aquilo que é concreto, o papel que eu pego na mão,
como ele dá para você tudo isso de forma digital através de login e senha. Então, ou seja, ele resolve o seu problema de bagunça. E o melhor, né? Além de você ganhar tempo e produtividade agora, porque a sua funcionária não vai ficar mais lá dentro da sala caçando aquilo que é necessário para aquele momento. Então, produtividade do seu profissional, ele gera o quê? Segurança para o seu negócio. Porque você vai ter conforto em só fazer o pedido. Eu preciso do documento de 1988, que foi não sei o que aqui que passou por aqui. O Ricardo entrega isso em segundos. É isso mesmo? Entendi certo, Ricardo? É isso mesmo. É exatamente isso. Nós trabalhamos com o histórico e cuidamos desse histórico como se fosse um documento que nós chamamos de neodigital. Hoje a maioria dos documentos já nascem de uma forma digital. Mas e o antigo? E aquilo que você precisa guardar porque não tem jeito, tem que guardar, né? Então nós fazemos esse trabalho, o trabalho de guarda, o trabalho de gestão e o trabalho de destruição. O que pode ser destruído nós indicamos, levamos numa empresa que faz a certificação da destruição digital e hoje também nós fazemos a certificação digital. Então um documento que passa pela DVDoc, uma cópia, nós na digitalização, enquanto esse documento for digital, via ICP Brasil, esse documento tem fé pública. Então, nós digitalizamos e entregamos o documento digital com fé pública. Uau. Ô, Ricardo, hoje, quais são os seus... quais os perfis dos seus clientes? Para a nossa audiência aí, que se possível não, se porventura forem clientes e precisarem, Tá. para poder te encontrar. E também já me fala aí também os seus contatos aí, como que a gente te acha. Ok. Vamos lá. O contato 11 40 40 0628. WhatsApp 11 999 aqui no WhatsApp, mas o telefone é 40... é porque estão me corrigindo. 40 40 0628 é o nosso atendimento e o WhatsApp. Tá. Os dois Os dois Tá. no mesmo, no PABX nosso. Ótimo. Ok? E a outra pergunta foi quais os perfis de médico, advogado, Bacana, contabilista, bacana. Quem te contrata? Tá. Todos nos contratam, nós trabalhamos com clientes públicos e privados. Então, por exemplo, nós temos clientes da área da saúde, centro de traumatologia, tudo da área médica por conta dos prontuários. Temos da área pessoa jurídica, os advogados, RH, financeiro, né? Então, assim, aonde gera papel, aonde gera documentos, nós entramos com o nosso processo e deixamos nós cuidamos dos seus documentos. Uau. Tá. Eu acho que aqui deixou clareza pra mim, viu, Léo? Eu não sabia o que o Ricardo fazia, tava com dúvida, mas se você tem na sua empresa um RH ou um financeiro, o Ricardo é o cara. Então, se você não tem isso, aí você precisa ir no médico. Porque tem um problema seríssimo na sua empresa, tá faltando órgãos essenciais. Brincadeira à parte, então, gente, documento de RH, a gente sabe o que gera de passivo trabalhista e quanto isso é penoso no orçamento de uma empresa. Então, pelo amor de Deus, não vá brincar com esse tipo de documentação. A DVDoc está aqui, né? Ela resolve o seu problema e dá paz. Então, ao invés de você ser aquela criança recém-nascida como eu, que acorda de hora em hora, né? Você vai ser um pouquinho maiorzinha, vai acordar uma vez só na noite e depois continua. Então, fica para você, né, essa informação preciosa de algo que eu tenho certeza que você se preocupa, mas nunca parou para resolver. Então, tá aqui. O Ricardo, ele já deixou os contatos, vai aparecer escrito aqui, vou colocar de novo agora, né? Então, por favor, entre em contato com a DVDoc e deixe a DVDoc fazer aquilo que você não tem expertise para fazer. E vai cuidar do seu negócio naquilo que você é bom e deixa que o restante a DVDoc realiza para você. Só a última coisa, eu não posso perder esse merchan, né? O pessoal deve estar falando, isso aí deve ser uma fortuna. Pô, é caro pra caramba. É sim, o faturamento mínimo é R$350. Nós vamos até a sua empresa, organizamos, levamos para nossa e você paga por mês R$350 de faturamento mínimo. Se você, eu tenho 5 caixas, faturamento mínimo. Eu tenho 100 caixas, está no faturamento mínimo. Então nós podemos dizer que é 25% de um salário mínimo, gente. É isso aí. Pronto. Só para nós, não conta para ninguém. É mais barato que o contador. Sim, não pode contar isso. Aí você já... exatamente. Fechou. Ricardo, em respeito ao seu tempo, eu queria ficar muito mais aqui. Ok. Tinha 1 milhão de perguntas para fazer, então
Com essa fala eu já abro aqui a presença aqui por compartilhar com a gente esse pouquinho aqui. Para nós realmente foi eu digo nós, mas eu, Carlos, aqui foi uma escola, né, de como a gente faz negócio e mais de um negócio, né? Então, ovos, documentos, comunidade, Sim. vou arrumar de a pé a casa de passeio da família. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por nos ensinar, obrigado Eu que por nos agradeço permitir aí. aprender contigo. Tá, eu que agradeço e... Gente, é problema deles o que eu vou falar, mas os 12, a qual eu tive a graça de fazer parte, em vários momentos, esses homens foram bocas de Deus no auxílio a coisas que eu precisava de respostas empresariais, corporativas e de empreendimento. Então, assim, problema deles, eles que se lascam, que se vêm 24, 30, 60, 100, os 12 não é um grupo fechado, tá? É um grupo aberto do Senhor, eu falo que é uma panela aberta. É isso. Então, assim, eu louvo a Deus por esse programa e louvo a Deus pelas reuniões que nós tivemos, que em dados momentos eu falava assim, ai Deus, eu só vou lá hoje para Deus falar comigo, e falava. É isso aí, gente. É isso então, eu agradeço pelas palavras, agradeço pelo... Assim, eu vivi bastante tempo ao seu lado, sabe? Acho que a gente trabalhou 2, 3 anos junto no mesmo lugar, e hoje eu consegui ver coisas que que estava guardada no seu coração que a gente não conseguiu conversar, né? Então, assim, Ricardo, obrigado mesmo pela aula que você nos deu, aula de conversão, aula de fé, aula de coragem, e em breve aí a gente marca a próxima, né, Carlos? Acho que não vai ter jeito, né? Aceitou o convite e já vai entrar na agenda de novo. É isso aí. Ok. Muito obrigado, viu? Beleza. Gente, obrigado por você ter ficado conosco até aqui. A gente vai se despedindo com muita dor no coração, porque tem muito mais coisa para fazer. Mas fica tranquilo, o Ricardo volta. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio aqui do Grupo dos 12. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.